Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que trata de comércio exterior, investimento estrangeiro e cooperação internacional. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On. Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020. Teremos agora mais um painel dentro da nossa programação do primeiro dia com o tema Design em Ceará, a moda que ganhou o mundo. E nós teremos como mediador Cláudio Silveira, CEO do Dragão Fashion Brasil, e como painelistas Beatriz Guedes, coordenadora do eixo de Produção Cultural e Design do Senac Ceará, e Raquel Viana Gondim, professora do curso de moda da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Ceará Global 2020, acompanhe mais este painel conosco. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer à Câmara Setorial do Comércio Exterior pelo convite de estar aqui representando os segmentos responsáveis por manter a fé no desenvolvimento do Ceará e do Brasil, né? Agradeço também, em nome do Ceará Global, a presença da Raquel e a presença da Beatriz, né? Uma representando a Fé Comércio, a Beatriz, e a Raquel representando a Unifor. O tema do nosso painel é Design em Ceará, a moda que ganhou o mundo. Para quem não me conhece, 20 anos atrás, eu propus uma forma inovadora de mostrar a moda do Ceará para o mundo. Em 1999, nosso estado era conhecido pelas rendas e pelas facções fabris. Tínhamos lugar de honra no ranking produtivo, já que o Ceará era o segundo polo confeccionista brasileiro. Mesmo assim, o trade como um todo tinha pouquíssimo reconhecimento. O que nos faltava? Né? Uma moda criada com conceito e valor agregado. E foi assim que criamos o Dragão Fashion Brasil, que evoluiu se transformando no DFB Festival, o maior encontro da moda autoral da América Latina. Nessas 2 décadas de atuação, o DFB ajudou a levar o nome da indústria da moda cearense para os 4 cantos do mundo. Nossos designs ganharam visibilidade, nossas marcas se consolidaram, se consolidaram até entre as gigantes do trade nacional. Né? O produto Made Ceará, concebido e desenvolvido pelo talento do cearense, que é o tema desse nosso painel, passou de sonho para uma realidade importantíssima para o nosso desenvolvimento do Estado. Este ano, com a pandemia, nós, como toda a indústria mundial, tivemos que nos reinventar. E assim, o DFB Festival ganhou uma versão online, chamada DFB DigiFest, e é sobre ela que nós abrimos essa conversa, deixando claro, né? A moda que ganhou o mundo, o design é do Ceará, né? E o que é esse DigiFest, né, na verdade? Né? Online que faltava dentro de uma situação como um todo. Né? O que falta para o Ceará? Em especial as marcas que vendem na internet. Nadar de braçada nesse oceano virtual. Por exemplo, a moda brasileira e no Ceará, isso não seria diferente. Enfrenta, além da crise mundial, um problema doméstico chamado informalidade. Como é que as marcas cearenses têm lidado com esse tipo de concorrência desleal? E complementando, na minha opinião, eu queria fazer uma pergunta agora diretamente para a representante Unifor, que está aqui direto comigo. Né? O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a ter uma graduação federal em moda 25 anos atrás. Isso mudou o cenário da nossa indústria, gerando milhares de postos de trabalho e transformando o nosso estado em referência, inclusive, internacional. Na faculdade, né, como é que o aluno de moda se prepara para um mundo cada vez mais globalizado? Raquel. É bom estar aqui com vocês. Bom, boa pergunta, Cláudia. Uma pergunta muito instigante, né? Bom, na faculdade de moda, né, a gente trabalha com várias vertentes.
exatamente para preparar o nosso aluno para ficar, vamos dizer assim, de cara com o mercado, mas de forma preparada e usando a palavra que que está bastante, vamos dizer assim, famosa, né, empoderados diante desse mercado. Então, trabalhamos aí dentro da vertente, eu falo da minha experiência, né, do local onde estou, que é lá na Unifor, mas acredito que os demais cursos que compõem aí esse conjunto, né, de instituições de ensino superior do Estado, ele também trabalham dentro de um olhar, pelo menos, semelhante, né? Nós conversamos muito. Então, dessa forma, a gente trabalha com um tripé, Cláudio, mais ou menos assim, pensando na parte criativa, né? Todo o processo criativo, a criatividade, como um elemento motor, né? Um elemento ali acelerador das coisas, nossos processos criativos. O outro lado é a parte da comunicação e tem a outra parte do tripé, que é a parte da gestão. Ou seja, o aluno aprender a fazer, a comunicar, né, e a se vender. Quando eu falo aprender a fazer, lógico, ele por trás do aprender a fazer tem todo o conhecimento, tem o saber, né? Que isso já faz parte do nosso cotidiano, dentro das faculdades de moda e das universidades, né? A parte da pesquisa, né, é de fundamental importância quando a gente está falando de um segmento, de um setor criativo tão forte para o nosso estado e, ao mesmo tempo, né, ele é um setor que está sempre à prova, está sempre sendo posto à prova, né? E esse momento de pandemia, mais uma vez, foi um cheque para o setor da moda, não só ele, lógico, nós estamos falando, né, desse setor, mais uma vez, a moda conseguiu, num período de tempo bem curto, já dar algumas respostas para essa situação tão desestruturada como foi, né, como foi e é esse período de pandemia. Não sei se... Ok. Então, essa formação é de fundamental importância. Esse tripé, certo? Não é uma coisa nem outra, é todos os três juntos, trabalhando em prol dessa formação. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Beatriz, que está representando a FEComércio, mas é Senac de carteirinha, igual a mim, né? E a gente já está há anos fazendo esse trabalho junto, que é, no caso, o DFB. E eu queria primeiro apresentar, né? Beatriz, por favor, a Raquel eu sei que é Gondim, desculpa, eu não tenho seu sobrenome, embora para mim não é importante, mas acho que aqui para a gente deixar claro para todo mundo quem são os representantes legais e os representantes que fazem a moda girar, quer dizer, essa conversa toda, esse desafio todo que a gente tem todos os anos. É Beatriz? Guedes, G-U-E-D-S. Guedes, então pronto. Bia, eu prefiro chamar você de Bia. Beatriz Guedes, representando aqui FEComércio Senac. Eu queria fazer uma pergunta para você, direta, né? A agenda da moda parou em 2020. Pelo menos até agora, iniciativas como o próprio DFB, DigiFest, apontam alternativas inovadoras para manter o segmento em movimento. Mas ainda é muito pouco, perto do muito a se fazer. Como a moda cearense, na sua concepção, da indústria da transformação ao varejo, tem se movimentado nesse momento de profunda transformação? É uma pergunta extremamente pertinente, Cláudio. Inclusive, a gente tem percebido que o varejo de moda sofreu bastante, o varejo de uma forma geral, né? Muita gente aponta o turismo e a gastronomia como setores que sofreram fortemente, mas o setor de moda, o varejo de moda, realmente está passando por problemas muito complicados, né? Então, basicamente, para responder a sua pergunta, eu acho que essas marcas, elas estão tentando sobreviver de diferentes maneiras, né? Muitas têm investido em relacionamento com o cliente, né? Outras têm investido em alternativas online, como a venda pelo Instagram, por exemplo, que é um tipo de venda mais rápida, né? Do que você implementar todo um e-commerce. Também tem investido em delivery, né, no qual a gente pensa que pode ser uma coisa também muito voltada para a gastronomia, mas algumas marcas muito legais aqui da cidade, investiram nessa questão do delivery, de levar peças que têm a ver com os clientes, né, com as clientes, para dentro de casa. Isso tem algumas questões relacionadas à responsabilidade de saúde, mas é uma outra questão.
A gente também tem visto muitas marcas investindo em vouchers, isso aconteceu logo que a pandemia estourou. A gente percebeu muitas marcas fazendo esse esquema de voucher, no qual o cliente compra um voucher de diferentes valores, tem R$25, 50, 200, depende da oferta dessa marca, dessa empresa, e aí esse voucher é convertido no produto ou no serviço posteriormente, né, quando a marca teria condições ou de produzir, né, ou de colocar os seus trabalhadores dentro da fábrica, alguma coisa nesse sentido. Também a gente viu alguns financiamentos coletivos, também foi uma das formas que as marcas se movimentaram, e através de sites como o Kikante, por exemplo, essas marcas encontraram uma forma de sobreviver, né, durante esse momento, no qual pessoas compram, às vezes, kits também de diferentes valores, e aí, dependendo da marca, ela oferece 2 blusas, um vestido, um calçado, e você compra um kit nesse valor e esse produto é entregue na sua casa e você mantém um relacionamento ainda com a marca de alguma forma. E também, né, eu tenho percebido muitas marcas muito legais, super consolidadas, que têm investido em cursos de formação para os seus funcionários, né, principalmente funcionários de marketing. Né, a gente percebeu aí que a forma como a moda se comunica nesse momento, né, de transformação que a gente está passando é essencial, reavaliar a comunicação. E aí eu percebi que as marcas têm se movimentado também investindo, né, em formação para os funcionários. É mais ou menos isso. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pelo painel do Dragão Pensando Moda e deixar claro que você focou muito nisso, de uma certa forma, porque eu acho que a necessidade maior da gente estar apoiando essa pequena indústria, que eu chamo, esses empreendedores, esses menores, que a gente se preocupa muito com como eles vão se encontrar nesse futuro, veio com várias das palestras e dos bate-papos que a gente teve no Dragão Pensando Moda, e eu tenho que parabenizar você antes. Eu vou para a segunda pergunta agora para a Raquel. Estou tentando fazer um ping-pong aqui, por isso que eu estou meio perdido ainda, mas já estou me encontrando. A realidade da indústria, Raquel, da moda, às vezes é dura demais para um aluno que sai da faculdade cheio de energia e sonhos, do ponto de vista de quem forma os futuros profissionais. Quais as ferramentas que o jovem egresso de um curso superior tem para enfrentar essa realidade muitas vezes dura e distante do imaginado? Bom, Cláudia, é o seguinte, claro que quando o aluno entra dentro da universidade, tem a história, vamos dizer assim, o glamour que a moda traz, né? Pelos desfiles, pelas marcas, sobretudo as semanas de moda. Mas logo quando ele entra dentro dos bancos da universidade, a gente já pontua, né? Por exemplo, você conhece a gente tem um trabalho desde o primeiro semestre até o último, que é o Uniforme, que os alunos, eles apresentam logo no primeiro semestre uma coleção. Né? Você já foi nosso jurado, já viu todo esse trabalho que é feito. O que eu estou dizendo com isso é que desde o início ele é colocado na realidade. Gente, isso é trabalho. Moda é, sobretudo, trabalho, muito labor, muito saber, muita pesquisa, para depois a gente chegar em um outro local, que é a parte da exposição, que é a parte da comunicação, dos desfiles, que é o MUR, né? Digamos assim, sem trazer nada de pejorativo nisso. Então, o aluno, desde o início, ele é colocado ali alguns desafios, como você fazer modelagem de negócios para o seu negócio de moda, para a sua marca, pensar em sua marca, trabalhar as questões sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 da ONU, que é super importante. Isso tem que atravessar todos os nossos negócios, não só de moda, mas todos os negócios, né, de todos os países. Aqui, isso aí vai ser fundamental, né? 2030, daqui a 10 anos, menos de 10 anos, está aqui, né? A pandemia nos mostrou que realmente, se a gente não para e repensa sobre isso, não só na moda, mas em todos os outros setores também, a gente precisa andar junto nessa perspectiva. Então, nós colocamos e estudamos sobre isso. Então, o aluno é provocado, ele é colocado sempre em desafios como esse, para pensar a moda, né, do ponto de vista realmente do saber e do fazer, mas do labor, né, esse labor dele, pessoal, de processo e tal, mas do trabalho, esse trabalho que mostra ali seu resultado, né, tá? Que mostra, que fala
trazendo um pouco ali da história do teu local, né? No nosso caso, a gente está falando de Fortaleza, nós estamos falando do Ceará, do Nordeste, mas esse local, ele tem que ser ressignificado a tal ponto que ele se comunique com o global, né? Por isso que a nossa moda sai, por isso que a nossa moda se comunica, certo? Porque isso é fruto de um trabalho que passa pelo DFB. A gente não pode esquecer 21 anos, né? De evento, você tá me colocando, eu tô rebobinando assim, né? Tô vendo atrás e desculpa te cortar, mas você falou da ONU e você mesmo me lembrou antes, uma ligação que a gente teve há uns dias, para a gente lembrar de tocar no assunto aqui muito importante, que é a Unesco, né? Eu acho que nós fomos privilegiados, o DFB apostou muito na forma como ele se mostrou para o mundo, de uma certa forma, e a gente conseguiu. Você como na Câmara Setorial da Economia Criativa, sabe muito bem da necessidade do nosso design, do diferencial do nosso design e da forma como a gente se apresenta para o mercado. Esses alunos, eles nos cursos, seja Senac, seja Unifor, seja cursos de outros técnicos, seja outros cursos, eles têm essa vontade de se mostrar, como você falou agora, de não se mostrar pessoal, de ter a sua própria história. São poucos que conseguem elaborar a sua própria história. A gente vê aí um David Lee que está dentro de uma situação muito confortável, a gente viu o Vitorino saindo da Bahia e sendo um animal e hoje em dia sendo o que é, enfim, tantos outros que partiram daqui, seja modelo, seja estilista, mas a gente vê como essa força que a Unesco nos deu, nos colocando como cidade criativa do design, aqui no Ceará, faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior, né? Vocês, principalmente enquanto educadoras, e as faculdades e os órgãos de ensino têm uma responsabilidade maior, principalmente no meio dessa pandemia, onde a gente tem que ter uma visão diferenciada, não só do mercado, né? Eu falei porque é duro para um aluno sair da faculdade cheio de energia e sonho e não conseguir um espaço. É a minha briga, que você, Raquel, me acompanha mais, assim, aos 21 anos mesmo, desde o início, e sabe que a nossa briga, minha, sua e de quem faz moda no Estado, estou falando de você não, Beatriz, porque você é mais novinha, mas assim, é grande, é uma luta grande, é uma luta bem diferente para que a gente possa conseguir resultado para esses meninos. Eu acho que eu abro as portas do DFB porque eu acho muito importante. Hã? A Bia foi aluna de moda, foi minha aluna. Olha aí, tá vendo? Então, esse já é o resultado do que a gente sempre buscou durante esses 20 anos. Né? Exatamente. Sabe que a gente tem muita gente no mercado que nós colocamos, quando eu digo vocês, enquanto profissionais da área, e a gente enquanto evento que queria que acontecesse o melhor para todos eles, né? Exato, que era a visibilidade. Porque a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar tudo junto. Isso é trabalhado de forma orgânica, co-criativa, e quando eu digo tudo junto, é mais outro tripé que eu vou falar. Uhum. É a parte da sociedade civil, nós, pessoas físicas, né? As empresas, as marcas, as instituições de ensino superior e o Estado, certo? O Estado ele tem que nos dar condições, né, dessa nossa produção, disso tudo, né, escoar. Então isso é por meio de políticas públicas. E a chancela de Fortaleza, Cidade Criativa, do design, isso foi um trabalho, tecido a muitas mãos, Cláudio. Você sabe disso, você Cláudia, uma das essa tanta chancela, gente bacana aqui, Cláudia Leitão, o pessoal, a Associação dos Designers de Fortaleza. Eu não estou lembrando o nome do pai do Sim, o Eudoro Santana, que é por meio ali do Implanfor, né? O Eudoro Santana por meio do Implanfor e do Observatório Fortaleza ali. Então, são várias mãos, o Estúdio Iracema, né? O Davi, ali também. Que é uma força grande para isso. E nós outro grande parceiro. Conseguimos conquistar, olha, a primeira grande conquista foi estar entre as 18 cidades do Brasil. Sim. E aí saíram 4, nós estávamos lá. E depois, para as finais, né, nós ganhamos, nós como cidade criativa do design e Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia. Então foram 2 cidades. A gente faz parte de uma rede são 246 cidades criativas no mundo.
tudo chancelado pelo Unesco. Você está entendendo a quantidade de oportunidades. E a responsabilidade do Estado em ter ganho isso, de como você fazer falou, as relações, e muita responsabilidade. Exato, a gente tem que fazer valer. Quando eu digo a gente, é o Estado, somos nós professores, os nossos alunos. Quem faz eventos como eu, acho que todo mundo tinha que ter uma união maior, eu acho, sabe, Raquel? Tinha que ter uma união maior. Sabe? Porque uma cidade criativa, dentro desse aspecto da economia criativa, está muito mais relacionado com os recursos culturais que essa cidade possui do que com a economia em si. Certo? A economia é um resultado, sabe? É um fim ali por conta de um trabalho a partir dos recursos culturais da nossa cidade, né? A nossa identidade, as nossas ancestralidades, como, né, você fala, né, e fala tão bem, né, da gente pegar... Hoje eu tô com uma roupa 100% cearense, Isso certo? é muito bacana. Isso aqui é uma marca cearense, todos os poemas. Minha luta de 21 anos, né? Minha luta de 21 anos, eu estou vendo algumas coisas acontecendo bem bacanas com marcas cearenses. Você é testemunha disso, exatamente. E eu falo isso, e eu digo o nome, porque como você nos apresentou, né? Bia Guedes, Raquel Gondim, Cláudio Silveira, então temos nomes. Precisamos dizer esses nomes, né? E temos são marcas para fazer com que a coisa aconteça. É isso aí. David Lee, Expedito Celeiro foram para Londres. O pessoal da mostra ali do Junacá, Mostra Brasil, muitas coisas que a gente fez dentro do Dragão, nós levamos para fora, né? Tivemos esse apoio do Senac para levar David Lee e Expedito para Londres, para mostrar o trabalho que tinha sido desenvolvido dentro do Dragão, exatamente. Assim como todos os outros também. Agora, que a gente consegue essa visibilidade. Vocês sabem disso, a gente faz isso com muita luta, é uma luta cotidiana, mas a gente precisa potencializar isso. Acho que esse evento, ele traz essa lufada assim, né? A Câmara Setorial do Comércio Exterior entrando com essa perspectiva. Opa, vamos fazer. A gente está, estrategicamente, nós estamos no melhor lugar do país. Sim. Esquina do país, a gente está a 3 horas, né? 3 horas aqui da África, 6 horas, né? 6 horas da Europa, exatamente. Está perto de tudo, gente. Assim, eu viajo, eu passo muito mais tempo para ir para Porto Alegre do que para ir para Portugal. Olha que loucura, né? É um absurdo isso. Então, veja bem, a gente precisa potencializar, acelerar isso, sabe? A gente é igual os conceitos da física, né? A gente está agindo, vamos agora repegar, né, essa reação. A gente tem que colher os frutos, né? E precisamos dos aceleradores, e esses aceleradores são as políticas públicas. Precisamos do outro tripé, e que as empresas nos enxerguem, né, Cláudia, com outro aspecto. Isso é o principal. Não é só um, mas isso aí é uma outra... sozinho, ele traz... Isso aí é uma outra hora, porque senão a gente vai levar o papo muito adiante e a gente tem muito o que falar. Dona Bia, não há como falarmos da nossa indústria sem lembrar que hoje a noção de uma moda ética e responsável é um fator primordial para a sobrevivência do próprio setor, né? De que maneira a indústria da moda, no seu entender, da moda do Ceará, tem se atualizado para se inserir nessa nova e definitiva etapa, né? É uma mudança drástica. Drástica, é verdade. Mas eu queria fazer só um adendo rapidinho, porque eu não quis interromper vocês. Imagina. Eu queria agradecer você por ter falado da curadoria que o Senac fez para o Digital Pensando Moda. E eu queria dizer que eu não sou tão novinha assim, viu, pessoal? Eu na verdade, já tenho 32 anos, fui aluna da Marista, fui aluna depois da FANO, e eu trabalho com moda... Você é a nova inspiração desse povo, quer dizer, você é novinha sim, meu filho, eu tenho 5.8, não vou falar, não vou deixar entrar em detalhes com a Raquel, mas assim... Me nego. Eu trabalho com moda no Ceará há 13 anos e muito do que eu absorvi, e eu já disse isso para você, Cláudia, em outros momentos, foi por conta do seu trabalho, foi por conta do Dragão. Então, ouvindo vocês dois falando, uma ex-professora minha, uma pessoa que eu admiro no meio há muito tempo, eu realmente me sinto fruto do trabalho de vocês, sim.
porque eu estudei na Inglaterra, eu penei muito também para construir moda no Ceará de alguma forma, eu já trabalhei muito aqui com muita gente que não acredita na gente, mas também já trabalhei com muita gente que acredita, e eu tenho muito a agradecer a todo o trabalho de vocês, e espero que a gente consiga seguir, né, fazer a moda acontecer mais. Mas aí, para responder a sua pergunta, a gente tem percebido, Cláudio, na realidade, uma maior movimentação direcionada para práticas mais sustentáveis, né, dentro das empresas cearenses. Então, muitas investem em materiais que são menos nocivos, tem muitas que investem na questão das embalagens, né, de repente embalagens recicláveis, preferindo papel a plástico, ou embalagens com design diferenciado. Muitas marcas produzindo numa escala menor, né, e não isso naquela isso vai ser o futuro. Se as pessoas não tiverem pelo menos noção de que isso é primordial, isso pode dificultar a vida, o tempo de vida dessa empresa ou dessa Com certeza. Turma. A gente tem percebido principalmente, né, a gente fala de sustentabilidade já tem um bom tempo, sustentabilidade na moda, né? Nos últimos 10 anos deu um boom muito grande, né, principalmente relacionada à queda do prédio Rana Plaza, em Bangladesh, que foi o que gerou o movimento Fashion Revolution, abriu os olhos, né, das pessoas para o que acontece nos bastidores da moda, né, a realidade da indústria. Mas, querendo ou não, com a pandemia, nós precisamos, de uma forma ou de outra, reavaliar quais são os nossas necessidades, nós como consumidores, né, e as marcas como negócios. Então, a gente observou, não só na pandemia, mas antes disso, já vinha tendo uma movimentação maior direcionada à sustentabilidade. Porém, a gente observa essa movimentação em marcas menores, né? Marcas que, inclusive, já estão fazendo e acontecendo no Dragão, por exemplo. Não sei se podemos citar marcas, mas eu gostaria de citar a Baba, que é de um grande amigo meu, Gabriel Baquite, que é uma marca menor, né? Se você for comparar com marcas muito grandes e gigantes de fast fashion, por exemplo, que tem um DNA regional muito forte. Ela e uma qualidade incrível. Mas o berço dele, né, Bia? O berço dele também tem o berço da água de coco misturado com o berço da família Baquite, com uma jangadeiro têxtil por trás. Se ele fizesse menos que aquilo, ele não teria o lugar de destaque que ele tem, que ele é bom pra cacete mesmo. Eu concordo super com você, e é isso, a gente vê marcas como a Baba, né, e outras marcas como a Arrasando também, que elas já têm a sustentabilidade embutidas no seu DNA. Mas a gente... Novo, né, é um novo. Uma mentalidade, uma cabeça mais nova. E aí, em contrapartida, a gente vê marcas maiores que demonstram determinado interesse, mas ainda não estão com o pé fincado efetivamente, né, na inserção de práticas sustentáveis no seu dia a dia. E aí, quando eu falo de inserção de práticas sustentáveis, para explicar para as pessoas, né, que estão assistindo, a gente está falando aí de práticas desde o comecinho, quando você está pensando em criar uma coleção, o designer, o papel do designer, né, na sustentabilidade é muito importante, porque ele que dita o tom de tudo que vai acontecer. E desde esse pensamento de como criar a coleção, passando por todos os meios de produção daquela coleção ou daquele produto, né? Então, a gente está falando aí desde do design thinking até a vida útil daquele produto. Uma vez que você já tem esse produto, o que é que você faz com ele, né? Sim. Então, a gente tem percebido aí, e aí eu estou falando de inserção de práticas sustentáveis, porque muitas empresas, às vezes, né, as maiores aqui no Ceará, elas relutam em investir num material menos nocivo, que tem um impacto menor no meio ambiente, para as sociedades. Muitas empresas, infelizmente, não pagam, né, o valor correto pela produção daquelas peças, né, daqueles produtos de moda. Então, a gente ainda vê que muitas marcas encaram a sustentabilidade como tendência e não como imperativo, que é justamente o que você, Cláudio, colocou agora, né? É um imperativo, não vai sobreviver se não levar em consideração. Não levar. E para finalizar, eu queria só fazer um adendo de que o SENAC, Núcleo Nordeste, né, que é composto por 10 estados no Nordeste, está investindo nesse exato momento na formação do seu corpo docente, num curso chamado Sustentabilidade para Empresas de Moda, né, justamente com o fim de criar cursos voltados para os empresários, para tentar ajudar a mudar esse mindset, né, essa mentalidade, ou pelo menos moldar isso de uma forma mais efetiva.
É isso. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, então, fora daqui do nosso contexto, em cima do que você falou. O que vocês acham? Será que essa indústria ela vai se adaptar? Vai levar muito tempo? Porque quando você falou que um menino novo, como o Baba, um arrasando que foi antes do Baba, dentre outros estilistas autorais, ou dentre outras, como eu chamo de empresas autorais, porque, para mim, eu vejo o Vida BR, o menino, André. Hã? O André. André não. Não é Vida André? BR. Vida BR é o Rafael. Rafael da Vida BR. Ele já vem fazendo isso, olha, muito antes de todo mundo. O que eu estou querendo dizer, a pergunta para as duas é a seguinte: será que as empresas, que a indústria cearense, que tem uma pegada muito rápida de desenvolver produto, eu vejo como um celeiro. A gente tem um grande celeiro de design, tá, Raquel? A gente tem um grande celeiro de criadores, tá, Bia? Mas a gente também tem um grande celeiro de indústria, quer dizer, tá faltando a palavra, desculpa, mas é como se fosse do fast fashion, né? É aquela indústria que cria por dia, porque é como se fosse uma padaria. E isso é que eu te pergunto, será que essa indústria, que ainda é o fast fashion, que é para a classe C, D, E, sei lá, enfim, que continua mandando, eles vão também se preocupar com isso? Será que isso vai virar realmente, como eu disse, se for necessário, como eu disse agora, será que vai ser obrigatório? Será que eles vão levar mais tempo? Rapidinho para as duas, para a gente continuar. O que você acha, Raquel? Bom, levar mais tempo eles vão levar, sim, né? Porque, afinal de contas, isso dá dinheiro muito rapidamente. Isso é gasto de dinheiro, porém, né? Cláudia, é aquilo que eu falei, né? De cultura, a tal da cultura, né? Isso é uma programação cultural de médio e longo prazo, de fato. Mas olha, então, presta atenção, tá mas aí nós toda a nossa estamos a 20... preparação, nós temos um tempo aí, porque a Agenda 2030 está chegando. Então, assim, eu nunca imaginei que uma Zara, por exemplo, fosse assinar um acordo global de revisão de ações. E ela assinou. Ela assinou em 2015, certo? Anualmente ela tem que mostrar serviço de que está mudando, certo? Então, se uma Zara começa, ela vai levar outros até chegar ao nosso pequeno. Sabe por quê, Cláudio? Porque é tudo totalmente sustentável. Enquanto a Bia estava falando, eu estava imaginando para as nossas indústrias, né? Pensando em nossas indústrias, e o futuro, a gente tem que pensar nos futuros inclusivos. Sim. Certo? Nós temos que pensar em marcas que se posicionem, aliás, se reposicionem. E nós também, sobre tudo, né? Isso, juntos, autorresponsabilidade. Né? É isso mesmo. E a autorresponsabilidade dessas marcas diante do mercado. A pandemia mostrou isso. Sim. A pandemia desmascarou várias marcas. Exatamente. E elas tiveram que, em tempo recorde, se reposicionar. Então, isso vai... Como a cadeia da moda é imensa, né? A cadeia produtiva da moda é gigante. E até chegar no fast fashion, que é onde acumula a coisa, Mas né? eu cutuquei aqui. Mas a gente... Desculpa, mas eu cutuquei essa pergunta porque a Bia tocou no assunto de que grandes empresas, né? Ela estava comentando que ela comentou do Baba e comentou que grandes empresas estariam ainda tentando entrar nisso. Como há 21 anos nós dois sabemos, você sabe que eu sempre fui UFC de carteirinha, aquela coisa minha, nem fiz faculdade lá, mas enfim, né, não terminei minha faculdade, sou autodidata total. Mas por sua vez, eu observo muito isso. E a gente vem fazendo esse movimento contrário de toda a moda brasileira, contrário que eu digo assim, enquanto a moda brasileira ia comercialmente falando, nós vínhamos já falando, eu acho que o cearense ele tem muito disso, ele tem muito da criatividade mesmo da coisa, porque nós já vimos falando desse movimento antes, tudo bem, partiu de mim porque eu viajava para Londres e vi esse movimento acontecendo muito durante as minhas viagens, que eu viajo há 30 anos para Londres, mas eu consegui fazer com que eles enxergassem isso. Muitos deles fizeram um trabalho autoral. Eu acho que se a gente... Você viu que esse ano eu também coloquei no Dragão, acho que a Bia teve mais acesso, vai saber colocar. Eu coloquei a gastronomia como gastronomia autoral, da mesma forma. Eu não queria que os restaurantes autorais, que são restaurantes que têm uma gastronomia diferenciada, quer dizer, que tem uma proposta bem diferente dos outros, de ser tão comercial, sobressaíssem. Então, a colocação era mais essa. Mas vamos ver o que a Bia tem a dizer para continuar nosso painel.
Bia, e aí, você? O que você acha disso? Pronto, vou tentar ser bem sucinta, né? Mas a Raquel falou uma coisa que faz total sentido. A questão é cultural, tá certo? E ela é cultural mundialmente, tá? Então, o que fomenta esse consumo excessivo, que acaba exigindo que exista essa indústria que você falou, né? Essa indústria, quase uma padaria que você falou, que é isso mesmo, é uma indústria extremamente aquecida e super forte, uma indústria técnica de maquinário, né? Que a gente tem não só as facções, mas a grande respeito aos empregados, de uma indústria que respeite a natureza, que respeite a água, que respeite tudo. Pelo menos, pronto. Né? Então, o que fomenta a criação dessas indústrias é o consumo excessivo. E o consumo excessivo, ele é cultural. Ninguém chegou para a gente, um belo dia, inventou o fast fashion e obrigou a gente a comprar moda rápida e barata, não é? Isso foi construído, é um construcionismo social. Então, o que é que tem que mudar e o que é que já vem mudando? E aí eu pego o seu discurso de que há 21 anos você vem lutando por essa onda contrária, e é isso mesmo, é que agora, de uns tempos para cá, a cultura muito globalizada, as culturas vêm se comunicando, as pessoas vêm conversando, elas vão começando a entender os valores, né, de outras culturas e absorvendo. Então, a cultura do fast fashion, ela vem morrendo, né? E aí o autoral, o local, o regionalismo vem crescendo. Então, a partir disso, a gente consegue observar, e você, Cláudio, deve estar observando isso muito no mercado, uma valorização do produto cearense, entendeu? Não só aqui, fora, que já acontecia fora antes, mas aqui, as pessoas aqui estão querendo comprar mais, ou se dedicar mais, ou absorver mais o que é feito aqui. Então, qual é a ideia? Vai demorar mais para o pessoal que produz modinha lá no Centro Fashion se adaptar? Eu vou falar do Centro Fashion agora, quando você acabar eu vou falar. Não, nem seu pensamento. Vai demorar? Vai. Não vai ser do mesmo nível da Zara ou da H&M. Por quê? Porque a Zara e a H&M têm um processo totalmente diferente de produção que a feirinha da madrugada, que o Centro Fashion tem, que aí a gente está falando da informalidade, tá certo? E está muito inserido nessa indústria. Pronto. Então, esses processos aqui dessas grandes marcas, fast fashion, eles vão acontecer mais rápido porque eles têm condição. E ainda assim não vão absorver a sustentabilidade em sua totalidade. Porque, pessoal, enquanto houver o sistema econômico que a gente vive em, não tem como a gente ter sustentabilidade 100%. Então, a mudança é muito mais profunda, né? É uma mudança aí cultural, é uma mudança econômica, né? E aí eu acho que só assim, Cláudio, respondendo sua pergunta agora diretamente, tentei ser mais breve, só assim, Cláudio, com mudanças mais radicais, é que realmente eu acho que essa indústria vai abraçar a sustentabilidade de uma forma mais, como você falou, de ser obrigatório, porque os governos vão implementar normativas, né? Isso. Porque o próprio consumidor vai exigir mais e o empresário vai ter que se adaptar. É mais ou menos nesse sentido. Quando eu pontuei a Zara, com a história dela ter assinado o protocolo, foi por conta de uma exigência, certo? De atuação, quer dizer, uma política a favor, né, da sustentabilidade. E a provocação, e a Bia trouxe isso muito bem, que a provocação a gente tem que provocar os nossos. Não tem dúvida. Vai trabalhar aqui, tem que trabalhar sobre essas regras, é isso. Por quê? Porque a gente está sucateando o nosso país. Sustentabilidade 100% a gente vai ter nunca mais. O problema todo, também você sabe muito bem, né, Raquel e Bia? O problema maior todo é o financeiro, né? Essas empresas, essas indústrias não têm recursos, não têm apoio, não têm... Enfim, se a gente for entrar aqui, é uma guerra. A gente tem que trabalhar em rede, Cláudio. A gente precisa potencializar essa rede. Lá fora, provocando lá fora para olhar aqui para dentro, né? Exatamente. Porque o Ceará tem essa mania, né, de só consegue sair quando ele é expulso, né? Aí ele quer entrar de novo. Exatamente. É um negócio incrível, incrível. E quando o cearense sai daqui com uma situação privilegiada, às vezes nem volta. Ou quando volta, ele não tem no sangue essa coisa. Eu vou tocar no assunto do Baba de novo, e do Lindenberg, e dos estilistas que trazem a cara do Nordeste, a cara do Ceará. Por isso que tem esse respeito, sejam eu digo assim, da faculdade, dos órgãos, como no caso como vocês, o respeito é porque a gente vê num aluno, aí eu volto para os alunos já de vocês, a pergunta, vê que eles recebem essa informação desde o início, porque a gente não pode fazer com que esse aluno entenda que ele vai montar uma fábrica, vai morrer de vender fast fashion. Se ele tiver a identidade dele
cultural, se ele tiver a cara da marca dele, se ele se preocupar com o projeto dele, não olhar o do vizinho e procurar saber que ele consegue. Para mim é uma honra bater nos peitos e dizer o Baba, bater nos peitos e dizer o David Lee, bater nos peitos e dizer o Lindenberg, bater nos peitos e dizer assim, olha, nós não temos talvez uma qualidade igual a de um autoral internacional, mas nós temos uma quantidade de emoção, de informação e de cultura na peça, no produto que a gente apresenta, que faz com que a gente tenha esse olhar diferenciado do mundo inteiro em cima do nosso DFB e das nossas, eu digo, unidades de forças profissionais, que eu penso assim, que são vocês que transformam esses profissionais para o mercado, transformam eles em profissionais para o mercado. Vamos dar continuidade. Agora eu vou para a FEComércio de novo, quer dizer, para o Senac. A internet ajudou as empresas a se manterem vivas durante a pandemia. Muitas até reduziram os danos, sentindo poucos efeitos da pandemia. No entanto, se formos comparar com os outros mercados, ainda estamos engatinhando quando o assunto é e-commerce e faturamento. Ela é uma pergunta mais distinta, mas vou arredondar mais ela na minha cabeça. Vocês lembram quando eu fiz um Dragão de 2016, eu não lembro direito se foi 16 ou foi 15, no terminal, quando eu abri, que eu provoquei o Elcio Batista, na época, que foi meu amigo, mas provoquei ele porque eu falei assim, por que essas escolas não têm celulares para essas crianças? Por que vocês não ensinam? Alguém sabe mexer no celular aqui dentro? Isso eu fui... Tinham 200 e poucas crianças, que era até de uma escola pública. Alguém sabe mexer no celular? Aí, eu mesmo não sabia, e nem sei ainda. Acho que você não domina o celular todo, nem a Raquel. Você, Beatriz e Raquel. E vai existir esse vocês agora, tá? Agora provocando as duas... Como é que eu posso chamar? As duas faculdades? Você não é que é faculdade, mas aqui não é. O órgão, né? Um órgão... Instituições, pronto. As duas instituições eu queria provocar. Vocês estão preparadas para isso? Vocês estão se preocupando com isso? Por mais que a gente tenha as aulas viraram online como a gente está aqui agora, vocês estão se preocupando em fazer esse tipo de aprendizado para eles? Vocês já estão preparadas? Quer dizer, as instituições estão começando a se preparar mesmo para mostrar como o e-commerce funciona, para mostrar como dominar um aparelho, como dominar um notebook, como dominar Porque eu acho que eu sou o mais velho da turma, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu já vinha com isso, vocês estão vendo que eu já vinha no Dragão mexendo com isso, porque eu via que se a gente não entendesse disso, a gente ia morrer na praia. Por mais que a gente tenha uma pegada autoral, né? Mas se não tiver a técnica ou a tecnologia para poder mostrar o seu lado autoral, a pessoa não consegue mostrar também. Concordam comigo? Né? Quem quer, né? Isso aqui, como pergunta foi para você, Bia, me responde então, vou repetir, tá? A internet ajudou as empresas a se manterem vivas durante a pandemia. Isso você sabe. Ajudou algumas, né? Que estavam preparadas ou que já vinham trabalhando em alguma coisa para a internet, né? Muitas até reduziram os danos, então sentindo poucos efeitos da pandemia. No entanto, se formos comparar com outros mercados, ainda estamos engatinhando, quando o assunto é e-commerce e faturamento. Você concorda? Eu concordo 100% com você. E aí, eu queria dividir essa resposta em dois momentos, né? O primeiro é esse que você contextualizou agora há pouco, falando se as instituições estão preparadas, né, para esse tipo de... Não vou nem dizer avanço tecnológico, porque as tecnologias são as mesmas. A gente sempre teve computador, a gente sempre teve Zoom, Google Meet, né? Todas essas coisas sempre existiram. O YouTube, no qual a gente fez, por exemplo, a versão do Digital Pensando Moda esse ano, foi toda através do YouTube, não é? Então, essas tecnologias, elas já existiam, mas a gente nunca precisou tanto delas. E nesse momento, a educação precisou se renovar, 100%, né? Tanto a gente como instituição, quanto o aluno como aluno, né? Então, nós estamos nos preparando. Eu ia dizer que aos poucos, mas isso não é verdade, porque... Ainda está engatinhando todo mundo, né? Isso, tipo assim... Foi uma avalanche de uma situação super louca e que a gente teve que se adaptar como instituição, tá certo? Não só na implementação das aulas, mas de equipar os nossos professores, ensinar o professor, porque a gente tem professor de 25 anos, mas a gente tem professor de 60, né? Ensinar essas pessoas a manusear o aparelho, o aplicativo, né? Então, a gente tem até um curso que está correndo no momento, que é o Aplicativos Google para
professores, mas também o aluno. A gente teve todo um cuidado de conversar com o aluno, de preparar o manual do aluno, ensinar aquele aluno a mexer naquela tecnologia para que ele não perca a qualidade de ensino Senac. Tá? Então, eu quis só fazer um adendo rápido em relação a esse primeiro ponto que você colocou, né, da preparação da instituição. Mas está longe de ser perfeito, viu, Cláudio? Realmente está longe de ser perfeito. A gente acho que deveria ser trabalhado mais, né? Eu acho que deveria ser trabalhado mais, porque eu acho que tem a questão do medo, né? Lembra? Quem tem medo não consegue fazer uma coleção melhor. O que é mais corajoso, ele vai em frente. Por que tem gente que domina um aparelho como esse e por que tem gente que não domina? Porque as pessoas perdem tempo, como a Raquel falou, estudam, se preparam, fazem... Né? Não é isso? Acho que pelo menos... E com a cara, como a gente fala, não é? Exatamente, tem gente que vai atrás. É isso, eu acho que falta também um certo interesse, sair da zona de conforto e entender que isso agora realmente passou de ser uma questão de escolha, uma necessidade, né? E aí, só marcando aqui, porque você perguntou das marcas, e eu queria só colocar rapidamente, que sim, existem muitas marcas vendendo online, realmente algumas conseguiram sanar de alguma maneira o impacto negativo que a pandemia teve, mas, Cláudio, não tem como você se destacar no mercado virtual se você não investir. E aí, o investimento nem sempre é monetário, ele pode ser um investimento, né, pessoal, de pessoa, humano, capital humano, mas precisa investir em tecnologia e estratégia, sim. Se você não tiver a mão mais aberta para pagar um bom profissional de e-commerce, né, para investir em bons profissionais de marketing, definir estratégias eficazes para você se posicionar no marketplace, meu amigo, você não vai conseguir. Então, o ideal realmente é investir em tecnologia e estratégia. Hoje, com as modalidades de ensino à distância, com o aumento de cursos disponíveis e com outras perspectivas, como a faculdade de moda tem se mantido relevante e atraente para conquistar quem deseja, né, ingressar nesse campo de atuação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, para basicamente finalizar, ancestralidade das rendeiras, informalidade de grande parte do comércio popular, a tradição da costureira de bairro, a moda no Ceará tem passado fincado no conhecimento adquirido pela vida. Até surgirem os primeiros cursos técnicos, né? Trabalhar com moda era quase uma herança que se passava de mãe para filho. Hoje muita coisa mudou, mas muita coisa ainda permanece. Aí entra a minha pergunta: até que ponto o mercado reconhece profissionais qualificados com nível superior e o quanto a formação acadêmica é um diferencial para o jovem mercado de trabalho? Desculpa, mas vai ter que ser de duas. Eita, tá certo, tá bom. Vamos lá tentar ser direta. É o seguinte, essa história, né, do ensino à distância, né, na verdade eu costumo chamar de virtualidade dessas aulas, né, porque o professor está ali presente, de corpo e de juízo ali junto com o aluno também, enfim, né, então a gente teve que aprender, resgatando um pouco o que a Bia falou antes, né, as instituições não estão preparadas, elas estão se preparando, e acho que isso vai ser sempre. Mas as tecnologias, né, ela é meio. Isso é meio, não é fim. Se eu não tiver o tal do conhecimento estruturado, saber pensar a cadeia produtiva da moda, entender a questão da sustentabilidade, entender a política pública, entender que a moda precisa se comunicar com a cidade onde ela está inserida, a importância da cultura dentro de uma criação, certo? Então, se ele não entender isso, que isso é humano, a tecnologia fica vazia, não serve para coisa nenhuma, certo? Então, assim, dentro dessa virtualidade, a gente prepara o nosso aluno para ele desenvolver um pensamento crítico, para ele estar no mundo, né, se posicionando no mundo, a partir daquele conhecimento que ele adquiriu e ele foi desenvolvendo suas habilidades e ele se colocar no mundo. Isso não quer dizer, pegando a segunda questão, da ancestralidade, que os cursos vieram e desapareceu o passar, né, do pai para filho, da mãe para o filho. Não, muito pelo contrário, potencializou. Hoje eles fazem melhor, porque hoje eles conseguem respeitar e entender a importância, a carga cultural que é importante dentro da criação. A tecnologia é meio, ela não é fim. Claro que aí, lá vem de novo, eu vou aqui cutucar o Estado.
o Estado, ele precisa, por exemplo, o Ceará, ele está todo cabeado, lindo, maravilhoso, o Estado está cabeado com fibras óticas. E é uma das piores internets do mundo, é aqui. Olha que grande ironia é essa. Tu tá entendendo, Cláudio? Então, a gente precisa, isso é estrutura é Estado, né? Mas a gente está cuidando da formação, e a formação é essencial. Tecnologia é meio. Maravilha. Me desculpa, mas é porque eu tenho que fazer uma rápida para a Bia e encerrar. A moda brasileira e no Ceará, isso não seria diferente. Enfrenta uma crise mundial muito grande, Bia. O problema doméstico chamado informalidade. Como é que as marcas cearenses têm lidado com esse tipo de concorrência desleal? E complementando, na sua opinião, essa luta contra a informalidade pode criar alternativas para que as empresas busquem se diferenciar e atingir um mercado mais interessado em valor do que em preço? Quais são os grandes desafios que o trade da moda cearense tem pela frente no futuro imediato? Rapidinho, Bia, que nós não temos mais tempo e eu tenho que agradecer. Vamos lá. Eu acredito que a informalidade é, sim, um dos grandes problemas para a indústria de moda no Brasil. Porém, eu acho que é importante a gente avaliar, né, como a informalidade, funciona e quem ela atinge. A gente só pode falar de concorrência quando a gente está falando de coisas no mesmo sentido, de farinha do mesmo saco, digamos assim. Sim. Então, eu acho que a estratégia nesse sentido para as marcas cearenses, né, seria encontrar o público, encontrar o seu nicho de mercado, porque nem todo mundo vai comprar roupa lá na feirinha da madrugada, que é onde a informalidade mora também, né? Que é onde a gente conhece a José Avelino, por exemplo, a Rua no Centro, é onde a gente sabe que a informalidade é rainha, né? Então, eu acredito que, sim, é desafiador, mas eu acho que é interessante as marcas focarem principalmente em qual é o público delas, qual é o nicho de mercado, independente de valor financeiro, de preço. Todas as marcas todas que a gente está conversando aqui, essas marcas que fazem parte do cenário DFB, que fazem parte do cenário regionalista, elas precisam comunicar mais valor do que preço, elas precisam se atrelar a mais valor do que preço. Isso é básico, tá certo? Então, eu acredito basicamente nisso. Muito obrigado às duas. Eu queria agradecer a presença da Raquel, da Bia, agradecer a organização do Ceará Global, em especial a Câmara Setorial do Comércio Exterior, pela força, pelo espaço, para que a gente possa cada vez mais debater, falar e tentar com cabeças pensantes como vocês, e que possam ver. Vou falar só uma besteirinha rápida para acabar tocando no assunto da Raquel, que está aguardando aqui. O Estado tem que ajudar sim, Raquel. A gente tem que forçar. Eu estou entrando na Câmara Setorial da Moda, justamente para poder juntos buscarmos isso. Foi ótima essa pergunta da informalidade, porque isso faz com que a gente perca algumas empresas que estão perdendo espaço para essas informais. E isso é injusto com quem paga imposto, dentre outras coisas. Eu acho que lá para frente, 2040, 2030, como você falou, a gente está preocupado com 2030, com 2040, com 2050, com todas as coisas que estão acontecendo no Ceará Global, fora o que a gente tem para poder fazer. Muito obrigado por estarem comigo. Acho que foi maravilhoso. Acho que a gente se conhecer um pouco mais e agora tá registrado, viu, dona Raquel? Você tá lascada. Eu vou precisar muito da sua ajuda lá para que a gente possa junto trocar essas câmaras setoriais aí. Será um prazer enorme. Um beijo bem grande. Tchau, Bia. Até logo. Tchau. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada.